Olá, você do outro lado da tela, eu sou Artemisa Lopes e você está assistindo o canal Luna Solis. E o Dia dos Pais está chegando por aí, né? E hoje a gente está aqui para mostrar para você que a ficção também tem muitos bons pais por aí sendo representados. Eu sou Laura Zaka e no vídeo de hoje vamos fazer uma top lista dos melhores pais da ficção. Isso logo depois da vinheta. Que a gente separou aqui na nossa lista, né, é para aqueles, né, que assim como a gente estão com saudades aí de Teen Wolf, né, que infelizmente a série foi encerrada ali na sua 6ª temporada, né, e a gente teve ali o personagem, né, que é um pai ali da ficção, que a gente tá falando, é claro, dele, né, do Noah Stilinski, que é ali o pai do melhor personagem de Teen Wolf, né, o pai do Stiles, né. E o pai do Stiles, né, o Noah, ele é o xerife ali da cidade de Beacon Hills, né? E o filho dele, né, a gente vê ali logo na primeira temporada, né, que o Stiles, ele tá sempre ali metido em muitas confusões. E logo ali no primeiro episódio, né, que a gente vê que ele acaba se envolvendo ali com o Scott, né, todo aquele lance dos lobisomens. E o Stiles, né, ele meio que, de certa forma, ele se aproveita um pouco, né, do fato do pai dele ser o xerife da cidade, né, pra estar se intrometendo ali naqueles casos de polícia, que ele adora ficar investigando. E por conta disso, ele acaba se metendo em muitos problemas durante a série, né, como a gente acompanha ali durante a série. E o pai do Stiles, né, a princípio, ele e Stiles, eles têm uma relação muito bacana, muito legal, pelo menos ali nos primeiros episódios, né, isso foi uma coisa que foi sendo construída, até porque o Stiles, ele tinha um pouco de ressentimento, porque ele acreditava que o pai dele meio que culpava ele pela morte da mãe dele, né, do Stiles, né, então eles têm uma relação legal, mas que tem ali uns certos atritos ali durante a série, né? E o pai do Stiles, ele é o segundo pai ali, né, dos pais da série a descobrir o sobrenatural, né? Saber tudo de sobrenatural que acontece ali na cidade, né? Ele descobre tudo ali lá na 3ª temporada, quando o Stiles acaba meio que sendo obrigado ali a contar pra ele tudo que tá acontecendo aqui, todos aqueles casos que ele vinha investigando, que vem acontecendo, casos estranhos na cidade, na verdade eram ali coisas ali do sobrenatural. E logo após, né, que o pai do Stiles descobre toda essa coisa do universo, do sobrenatural, a relação deles até que acaba melhorando um pouco, né, até porque ele decide ali em alguns momentos ajudar o Stiles ali durante todas aquelas coisas que vai acontecendo durante a série, né, ele ajuda, claro, da maneira que ele pode, até porque ele era humano, né, então não tinha muito o que ele fazer, né, às vezes, por exemplo, ele impedia a polícia, de certa forma, de se intrometer, né, em tudo que estava acontecendo ali, que era de sobrenatural, então ele também, de certa forma, ele meio que também era uma figura paterna ali, meio que pro Scott também, né, até porque o Scott e o Stiles, eles tinham uma relação que era mais do que amigos, né, eles eram quase que irmãos, eles eram muito próximos, e o pai do Stiles, né, o Noah, ele valorizava muito isso, ele gostava muito dessa amizade do Scott com o Stiles. E talvez, né, um dos momentos mais tensos que a gente teve ali durante a série, né, foi lá na 6ª temporada, né, quando a gente teve os vilões, que eram ali os Cavaleiros Fantasmas, né, que eles vieram ali pra cidade de Beacon Hills e começaram a fazer com que as pessoas se esquecessem umas das outras, né, e em determinado momento ali durante a série, infelizmente acabou acontecendo ali com o nosso Stiles, que, gente, tadinho, né, ele acabou sendo esquecido pelo próprio pai, né, e essa cena, ela foi muito tocante ali durante a série, sério, gente, eu quase chorei quando eu assisti o episódio, quando a gente viu o pai do Stiles esquecendo o próprio filho, né, mas é claro que ali do meio pro fim, né, no desenrolar dos acontecimentos, tudo se resolveu, né, eles tiveram um reencontro bem bonito, que eles se abraçaram e tudo mais, então, gente, é claro que o pai do Stiles não podia faltar aqui na nossa lista. O próximo pai aqui da nossa lista é o Arthur Weasley, ali da saga Harry Potter, não é mesmo? A gente não podia fazer uma lista dessas sem o Arthur Weasley aqui, né, gente? O Arthur Weasley ali, o pai daqueles 7 filhos maravilhosos, né? Inclusive ali o Ron Weasley, Gil, o Carlinhos Weasley, Gina, Fred, George, Percy, até mesmo Percy, né, que muitas pessoas não gostam dele. Vamos falar um pouquinho sobre isso, o porquê as pessoas não gostam do Percy, não é mesmo? O Arthur, ele é um pai, assim, muito presente na vida dos filhos. Ele tá lá, seja pra dar aquela prensazinha que é necessária, ou pra servir também de inspiração e também ele é uma pessoa, tipo, muito moralmente certa, vamos supor assim, né? Ele tem aquele apoio aos trouxas, né? E ele serve de inspiração para os filhos não serem, tipo, babacas como os bruçantes
Malfoy, por exemplo, não é mesmo? Lá no livro que ele é introduzido, né, que é o Câmara Secreta, que tem aquela cena icônica ali, né, que quando a Molly Weasley vai dizer pra ele que os filhos foram com aquele carro voador dele até Surrey, e aí ele, ao invés de repreender os filhos dele, sério, e como foi que ele voou? Quero dizer, isso foi muito errado. Muito errado mesmo, menino. Gente, o Arthur Weasley já chega chegando, entendeu? Ele logo apoia ali e aceita o Harry ali na família já de imediato. E nessa cena em que ele é apresentado ao Harry, né, ele logo fala assim, não, mas eu sei tudo sobre você, é claro, o Rony me contou tudo. Ou seja, ele tá bem firmado, no que acontece com o filho dele na escola, nos amizades pessoais do Rony, ele tá ali interessado na vida dos filhos. Ainda no segundo livro, a gente tem ali a Gina sendo levada pra Câmara Secreta, os pais dela são ali chamados para Hogwarts, né, porque a filha deles foi levada. E a gente vê ali o desespero dos pais dele, incluindo ali do Arthur, e quando ele fica muito agradecido ao Harry por ter salvo a Gina. Mas, como eu disse, ele é aquele pai que dá a prensa assim quando é necessário. Tanto é que ele briga com a Gina depois dela ser resgatada. Eu te falei pra não confiar em coisas que tem consciência própria, minha querida. Como é que você faz uma coisa dessas? Ou seja, gente, é uma pessoa maravilhosa, o Arthur. No terceiro livro, ele ganha ali um dinheiro. E o que ele faz com o dinheiro? Ele guarda pra finanças? Não, ele viaja pro Egito porque o filho dele, o filho mais velho, o Gui, trabalha lá. E eles não têm muita condição de ficarem viajando muito. E na primeira oportunidade que ele teve, ele levou toda a família pra se reunir lá, que é muito bonitinho. E ele serve como uma figura paterna também pro Harry muitas vezes, né? No terceiro livro, ele conta pro Harry sobre o Sirius, apesar de todas as pessoas falando pra ele não contar sobre o Sirius, que o Sirius traiu a família do Harry e tudo mais. E o Arthur acha necessário que o Harry saiba sobre o Sirius, afinal o Sirius tá atrás dele. Ou assim ele pensa. No quarto livro, a gente tem a cena dele levando a família dele pro torneio ali mundial de quadribol, né? E ele leva também ali, ele dá um jeito do Harry e da Hermione irem também. E nessa cena, né, os comensais invadem o local e ele imediatamente, quando ele vê que os trouxas estão sendo ali perseguidos pelos comensais da morte, ele como um bom exemplo, ele vai atrás desses comensais da morte pra lutar contra eles. Ele chama os filhos mais velhos, né, são maiores de idade, o Carlinhos e o Gui e o Percy, mas manda os mais jovens lá, o Fred, George, o Rony e Gina e o restante ali que tava com eles pra floresta pra se protegerem. E ainda divertindo pra eles cuidarem da Gina, que era a mais jovem ali do rolê. No quinto livro, né, quando o Profeta Diário tá ali difamando o Harry e o Dumbledore e geral lá da comunidade bruxa tá contra o Alvo e o Harry, o Arthur Weasley fica do lado deles, ele inclusive entra na Ordem da Fênix por causa disso. E é nesse livro que ele briga com o Percy, né, o terceiro filho dele ali. E essa briga dele, essa treta com o Percy dele, dura durante 2 livros inteiros, que só vai se resolver lá na Batalha de Hogwarts, quando o Percy finalmente cai na real e vai pra batalha ao lado da família. E a gente vê, né, que em muitas situações, ao longo desses 2 livros, ele fica muito sentido quando o nome do Percy é citado perto dele. E ele fica muito aliviado, né, quando ele finalmente perdoa o filho dele. Infelizmente, nessa mesma batalha em que ele tem de volta o Percy pro seio da família, ele perde um dos filhos dele, o Fred. Que é uma cena muito triste, gente, meu Deus. Nunca vou perdoar J.K. Rowling por Fred Weasley, não é mesmo? E no 7º livro, ele faz várias coisas ali em prol dos filhos dele, né, além de toda a treta com o Percy, a reconciliação e tudo mais. Ele demonstra uma preocupação ali com o George, quando ele perde a orelha, né, na batalha dos 7 Potters. Eles aparatam primeiro com o George ali perdendo a orelha, sem a orelha. Logo em seguida aparata quem ao lado deles, o Arthur com o Fred. E aí ele vê o filho dele lá todo machucado. Ele vai tentar entrar na casa pra ver o que tá acontecendo com o filho dele. E aí o Weasley impede ele. E ele fica puto com isso. Tipo assim, eu quero ver meu filho, eu te respondo depois, meu querido. Gente, ele é muito foda. E aí, né, temos também quando o Rony vai na viagem pra caçar as Horcruxes ali com o Harry. Ele dá um jeito de esconder da comunidade bruxa o fato do filho dele estar com o Harry. Ele feitiça lá o vampiro da família pra se parecer com o Rony e parecer que o Rony tá doente em casa. Ele serve como
das grandes figuras paternas pro Harry. E isso fica bem nítido pra mim quando lá na cena em que o Harry tá indo até o Voldemort pra se sacrificar e ele topa com os fantasmas dos pais, né? Fantasmas lá entre aspas. Mas quando ele vê o pai dele, ele compara o pai dele com o Arthur Weasley. Então, tipo assim, por mais que ele tenha várias outras figuras paternas ao redor dele, como o Alvo Dumbledore, o Hagrid e o Sirius e o Remo, o Arthur é o único que realmente é um pai, né? Ele tem filhos, então o ideal de pai dele é o Arthur Weasley, gente. Eu acho isso muito fofinho. E o próximo pai aqui da nossa lista, né? Eu acho que quem é fã aí da série The Flash vai saber, obviamente, que eu tô falando, né, do Joe West, né? E o Joe West, ele não é ali o pai biológico do Barry, né? Mas o Barry, né, pra quem acompanha a série, né, ele perdeu os pais ali quando ele era criança, né? Que o pai dele foi ali injustamente acusado de assassinar a mãe dele, né? Só que a gente sabe que tudo ali foi orquestrado pelo Flash Reverso, né? Que acaba sendo ali o grande vilão da primeira temporada da série. E aí, né, o Joe, ele era ali amigo próximo da família do Barry e ele acabou, né, tendo que ser ali tomar a guarda do Barry, né? Porque o Barry ficou sem pai, porque né, o pai dele acabou sendo preso e a mãe dele acabou falecendo. Então ele criou o Barry ali como se fosse o próprio filho dele, né? E obviamente pro Barry acabou sendo ali a figura paterna, a única figura paterna que ele teve durante a vida dele. E o Joe, né, a relação que ele tem ali com o Barry vai sendo mostrado pra gente ali lá na primeira temporada. É uma relação muito bonita, porque o Joe, ele se compadeceu muito da situação do Barry, ver ele sendo tão criança e já passando por um trauma tão grande, né, e ele ajudou ele em vários momentos ali durante a série. E o Joe também, ele foi tipo ali o primeiro a perceber, né, que o Barry já tinha um crush na filha dele, né, porque o Joe, ele tem uma filha biológica, né, que é a Iris, e o Barry, ele, já na infância, ele já começou a ter um crush nela, e o Joe, ele já percebeu logo de cara que ele tava ali começando a se apaixonar por ela, e ele já começou, né, tipo, a dar meio que umas dicas, entre aspas, pra ele de como se aproximar dela e tal. E isso foi muito bonitinho de acompanhar ali lá na primeira temporada, né. E pra quem, né, acompanha a série The Flash, sabe que ela é conhecida aí por muitos dos fãs, né, que se dividem um tanto, né, meio a meio, né, tem os que gostam e tem os que não gostam, né, dos famosos discursos motivacionais que a série tem, né. Mas eu particularmente acho que essa é uma das características mais legais da série, né. Por mais, né, que muita gente não concorde que em série de herói não é necessário, mas, né, em vários momentos ali durante a série que o Barry, ele tá meio pra baixo, né, e todos eles ali do Star Labs, eles estão passando por um momento tenso, né, ali que o vilão tá atormentando a cidade, e é sempre o Joe, né, que dá os melhores conselhos ali pro Barry, né, quando ele tá ali meio pra baixo e ele não sabe muito o que fazer, ele não sabe a quem recorrer, o Joe tá sempre ali pra ele dá sempre os melhores conselhos, então ele é responsável ali por vários momentos emocionantes ali durante a série, no qual ele fala muitas frases bonitas, muitas frases emocionais, né, então o Joe, ele é assim um dos melhores pais da ficção que a gente tem também. E ele também foi um dos primeiros ali, né, além da terceira temporada, né, a descobrir a identidade do Savita, né, que foi ali o grande plot da terceira temporada, né, porque justamente como acabou sendo revelado pra gente que o Savita era ninguém mais ninguém menos do que o próprio Barry, né, uma sósia ali do Barry, e o Joe conhecendo o Barry, né, como ele conhece ele desde a infância, ele não demorou a sacar de quem se tratava, né, de qual que era ali a identidade do vilão. E outra coisa interessante do Joe também, né, que ele soube, né, de certa forma separar, né, tipo a relação que ele tem, né, com a filha biológica dele, a Iris, e a relação dele com o Barry, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem consciência de que o Barry não é o filho biológico dele, mas ele o trata da mesma forma, né? Isso foi muito legal, muito bonito de ver. E também, né, o jeito como ele apoiou, né, o relacionamento do Barry e da Iris desde sempre, né? Então, tipo assim, o Joe, ele é um dos melhores pais da ficção que a gente tem, sério. É muito bonito ver como foi construída a relação dele e do Barry e a forma como ele acolheu o Barry como um próprio filho, né? Porque se não fosse por ele, tipo, vai saber onde é que o Barry tava, né? Então, ele não podia faltar aqui na nossa lista também.